A Venezuela é uma terra de contrastes brutais, dona das maiores reservas de petróleo do planeta. O país viu sua riqueza se transformar em uma das maiores crises humanitárias do século XXI. Por décadas, o mundo assistiu ao endurecimento de um regime que sobreviveu às sanções, isolamento e inúmeras tentativas de deposição. Mas o que parecia um impasse eterno desmoronou em poucas horas. Hoje, 4 de janeiro de 2026, o mundo ainda tenta processar as notícias que chegam de Caracas. O impossível aconteceu. Nicolás Maduro não está mais no poder. Mas a que custo? E como os Estados Unidos, após anos de pressão diplomática, decidiram finalmente cruzar a linha da intervenção direta? Para entender a queda, precisamos entender a fundação. Após a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro herdou não apenas um país, mas um sistema baseado no carisma e no controle militar. No entanto, sem o preço do petróleo a $100, o castelo de cartas começou a ruir. O que se seguiu foi uma década de declínio. Uma economia em frangalhos. Hiperinflação, que transformou o Bolívar em papel sem valor, e um êxodo de mais de 7 milhões de venezuelanos. Maduro respondeu com mão de ferro. Instituições foram aparelhadas. A oposição foi sistematicamente perseguida. E as eleições de 2024 foram marcadas por denúncias globais de fraude. A Venezuela não era mais apenas uma crise regional, era um campo de batalha geopolítico. A noite de 3 de janeiro de 2026 entrou para a história. O relógio marcava 3h15 da manhã. Em uma operação que lembra os filmes de espionagem da Guerra Fria, mas com a tecnologia do século XXI, Forças Especiais Americanas, em coordenação com elementos dissidentes das Forças Armadas venezuelanas, iniciaram a Operação Restauração. Fontes do Pentágono indicam que drones de última geração, invisíveis aos radares, neutralizaram os sistemas de defesa antiaérea fornecidos pela Rússia em questão de minutos. O objetivo não era uma invasão em larga escala, mas uma extração cirúrgica, precisa, quase cinematográfica. Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados no complexo presidencial de Fort Tiuna, em Caracas, sem que um grande confronto ocorresse no coração da capital. A precisão e a velocidade da operação evitaram o banho de sangue que muitos temiam. O mundo foi pego de surpresa. O anúncio oficial não veio por canais diplomáticos tradicionais, mas por um post em redes sociais, seguido por um pronunciamento direto da Casa Branca, confirmando que o ex-líder estava sob custódia americana. As acusações: narcoterrorismo e crimes contra a humanidade. Em Washington, o clima era de celebração cautelosa. O discurso oficial descreveu a ação como a libertação final do hemisfério ocidental de uma ditadura corrupta. Mas em Pequim e Moscou, o tom foi de fúria. O Kremlin classificou a operação como um ato de pirataria internacional e uma violação direta da soberania nacional, um precedente perigoso para as relações globais. A China, principal credora da Venezuela e dependente de seu petróleo, expressou profunda preocupação com a estabilidade de seus investimentos bilionários e a segurança energética na região. Analistas agora se perguntam: este é o início de uma nova era de intervenções? A doutrina Monroe, que por séculos definiu a influência americana na América Latina, está de volta com força total? A ONU convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. A questão legal é complexa. Como justificar a captura de um chefe de Estado em solo estrangeiro? Mesmo um que não é reconhecido por mais de 50 países, o debate sobre soberania versus direitos humanos nunca foi tão acalorado. A legalidade da ação será questionada por anos. Mas o fato, no terreno, já está consumado. Enquanto diplomatas discutiam em Nova York, as ruas de Caracas explodiam. Para milhões de venezuelanos, era o fim de um pesadelo que durou décadas. Famílias se abraçavam nas praças, celebrando a possibilidade de retorno de parentes que fugiram para o exterior, em busca de uma vida digna. As imagens de alegria lembravam a queda de outros regimes autoritários ao redor do mundo. Contudo, a alegria não é unânime. Grupos, conhecidos como coletivos, menos milícias,
armadas. Profundamente leais ao chavismo, iniciaram focos de resistência em bairros periféricos de Caracas e outras cidades. Tiros foram ouvidos em zonas como Petare, gerando temores de uma guerra civil assimétrica. Uma guerrilha urbana que poderia desestabilizar o país por meses. E o exército venezuelano, o pilar de sustentação de Maduro, encontra-se em uma encruzilhada. Sem o comando central, a lealdade se fragmentou. Generais de alto escalão, muitos deles com acusações de corrupção e violação de direitos humanos, agora negociam anistias com um governo de transição em troca de apoio. Enquanto e seus soldados de baixo escalão, mal pagos e desmoralizados, simplesmente abandonam seus postos e voltam para suas famílias. O país está em um equilíbrio precário, um vácuo de poder que precisa ser preenchido rapidamente para evitar o caos total. O governo de transição, liderado por figuras da oposição, tem agora o desafio hercúleo de manter a ordem. Mas como fazer isso quando a infraestrutura básica de energia e água ainda falha sistematicamente? Apagões continuam sendo rotina e o acesso à água potável ainda é um luxo para muitos. O primeiro passo será estabilizar o país, garantir a segurança e começar a planejar a reconstrução de uma nação quebrada. Países vizinhos como a Colômbia e o Brasil, que absorveram milhões de refugiados venezuelanos, agora se preparam para uma operação logística reversa sem precedentes. O retorno de milhões de pessoas não acontecerá da noite para o dia e exigirá coordenação internacional. Os líderes latino-americanos estão divididos. Alguns, como os presidentes da Colômbia e do Equador, veem a ação dos Estados Unidos como um mal necessário para restaurar a democracia e aliviar a pressão migratória em suas fronteiras. Outros, no entanto, temem que isso abra um precedente perigoso para a soberania regional. Eles se perguntam: quem será o próximo? A intervenção americana redesenhou o tabuleiro geopolítico da América Latina. A economia global também sente o golpe. O preço do barril de petróleo sofreu volatilidade extrema nas horas seguintes ao anúncio. O mercado está antecipando o retorno da Venezuela como um player global de energia, livre das sanções que paralisaram sua produção. Empresas de petróleo de todo o mundo já se movimentam, de olho nas oportunidades de explorar as maiores reservas do mundo. Mas a recuperação da indústria petrolífera venezuelana, sucateada por anos de má gestão, levará tempo e investimentos massivos. Especialistas já falam na necessidade de um novo plano Marshall para a América Latina, exigindo bilhões de dólares em investimentos internacionais. Será preciso reconstruir tudo, desde as estradas e hospitais até as instituições democráticas e o sistema judicial. E tudo isso exigirá uma diplomacia delicada para não alienar as nações vizinhas que preferiam uma solução interna, negociada, em vez de uma intervenção estrangeira. A queda de Nicolás Maduro marca o fim de um dos capítulos mais sombrios da história moderna da América Latina. O que começou como um projeto de esperança social, sob Hugo Chávez, prometendo dignidade aos mais pobres, terminou em uma distopia autoritária sob Maduro, marcada pela fome, repressão e um eixo sem precedentes. Agora, a Venezuela se encontra no dia zero. O caminho para eleições livres, a recuperação do poder de compra e a reconstrução das instituições será longo e repleto de armadilhas. O sucesso dependerá da capacidade dos venezuelanos de se unirem, superando as profundas divisões políticas e sociais deixadas pelo chavismo. A intervenção americana será debatida por historiadores e juristas durante décadas. Foi um ato de libertação ou uma violação imperialista? Mas para o venezuelano comum que faz fila para comprar pão ou procura remédios para seus filhos, a geopolítica importa menos do que a possibilidade de ter comida na mesa, segurança nas ruas e o direito de falar sem medo. O futuro da Venezuela está finalmente nas mãos de seu povo, ou pelo menos é o que o mundo espera. E você, como vê esse desfecho? Uma intervenção necessária para salvar um povo ou um golpe perigoso contra a soberania de uma nação? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Curta o vídeo se gostou da nossa análise
E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos desdobramentos desta crise que está apenas começando. Obrigado por assistir e até a próxima.